Hoje nós vamos tratar do método Aoki-Veloso. Os dados da sondagem estão aqui, os dados da carga estão ali, e um grupo de alunos vai testar o método para cada solo desse aqui. Muito bem, a gente começa então preenchendo essa planilha prática. Para aqueles que estão, inclusive, fazendo o programa, é só seguir essa planilha. Tipo de estaca, nós escolhemos estaca pré-moldada da marca Incopre. A estaca pré-moldada da marca Incopre é do grupo das estacas vazadas, centrifugadas ou vibradas. Ela é vazadinha, com a ferragem aqui, na periferia. Lembrando das aulas passadas, as estacas pré-moldadas, às vezes, têm mais ferro do que realmente necessitaria quando instaladas no solo. E essa ferragem é para transportar principalmente. É boa essa ferragem, mas quando é só carga de compressão, não precisaria de tanto aço assim. Bastaria a ferragem de ancoragem. Ela é um pouquinho mais cara por isso. Essa estaca é centrifugada, ou seja, ela é colocada dentro de uma forma de aço que rola, se coloca a ferragem e uma certa quantidade de concreto. Quando se centrifuga ela, o concreto, então, por força centrípeta, vai para as paredes e forma esse núcleo vazado. Todo mundo sabe lá da resistência dos materiais, que com a mesma quantidade de material, um tubo é mais resistente à fricção do que se ela fosse maciça, com a mesma quantidade de aço. Portanto, essa é uma estaca boa, facilita o transporte e a máquina, na hora de levantar, não quebra. Continuando ainda na primeira linha. A área lateral já foi calculada e a área de ponta também. Alguém, por gentileza, me passa esses dados? Área lateral e área de ponta. Área lateral, 1,32 metros quadrados por metro. Área de ponta, 0,100 metros quadrados. Isso é fácil de obter, porque eu já escolhi a estaca. Assim como o exame da sondagem, mesmo que esse cálculo a ruptura passasse, eu não colocaria antes de 12 metros mais 1. Entenderam? Por causa da segurança. Eu preciso estar implantado em terreno de 20 ou 30 golpes. De 20 para cima é tolerável. O ideal é 30, 40. Muito bem. Continuando preenchendo a planilha. Comprimento mínimo do fuste Z de profundidade índice F. 12 mais 1 ou 13 metros. Se quiserem colocar 12 mais 1, o seu cliente vai entender que 12 seria bom, mais 1 por segurança. Furo de sondagem mais próximo, pode colocar aí SPT 3 a 3 metros da estaca. Na primeira linha faltou o número da estaca. A estaca vai ser de número 76A, ou B, que é igual a B. 76A, que é igual a 76B. Lembra que nós vamos precisar de... nós estamos calculando, desculpa, é o 77. 77A e 77B, vamos precisar de 2 estacas. Carga máxima do concreto, aquela que o fabricante honesto fornece.
Os outros fabricantes também correto dizem, olha, essa carga é estrutural, o importante é a carga do solo. No nosso caso, essa estaca de 42 centímetros da Encopre, que dá um FCK de 35 quilos MPa, por ser uma estaca vibrada e curada especialmente, pode ir até 79 toneladas, porque nós não arriscamos a implantar uma estaca com mais de 7,2 MPa. Porque não adianta nada ter uma estaca de 35 MPa de resistência e o solo alcançar no máximo 6, 7. Carga de projeto. Ora, o nosso pilar 77 tem 160 toneladas, eu vou usar 2 estacas. Então, é bom colocar aqui que eu vou precisar só de 80 toneladas, né? Porque são 160 para 2 estacas. Eu vou calcular, isso é uma metodologia profissional, a gente calcula a estaca para o limite dela, 97. Mesmo porque essa obra tem 240 estacas. Então, eu não vou ficar, ou não é necessário que se calcule uma por uma. Calcula o máximo e escolhe quantas estacas em cada pilar. Se fosse aqui, eu disse que por efeito didático somente nós vamos usar hélice contínua aqui, olha. Se fosse aqui, eu iria precisar de 4 estacas, ou até um pouco mais. Mas para aproveitar o mesmo exemplo, nós vamos calcular um pedaço com hélice contínua e o outro pedaço com pré-moldada. Isso não é bom fazer na obra, porque as 2 estacas, mesmo estando em terreno bom, pode dar algum recalque distorcional inconveniente. Carga de ruptura na prova de carga. Se foi feito prova de carga, coloque aí, né, a carga de ruptura. Muito bem. Agora na primeira coluna vertical. Camada. Uma camada para o cálculo dessas fórmulas depende do SPT e do tipo de solo. Então, uma camada que tem o mesmo SPT e o mesmo tipo de solo pode ser agrupada numa só. Então, o que é que se considera como camada? Aquela que tem o mesmo SPT e o mesmo solo, porque os parâmetros K e alfa dependerão do tipo de solo e a resistência depende do SPT. Pois não? Põe um SPT3, o SP3, viu? Foi bem lembrado, porque nesse cálculo aqui, eu reuni, pelo fato do perfil ser simples, reuni toda a sondagem numa só, uma média. Mas a sondagem mais próxima dessa estaca é o SP, sondagem a percussão 3. 3 metros também. Segunda camada, profundidade da camada. Cuidado, nós temos profundidade e espessura da camada, são 2 coisas diferentes. Por quê? O cálculo do atrito lateral pode ser feito na espessura toda ou por camada. O cálculo por camada é um pouco mais comunicativo e mais fácil de examinar. Então, a espessura dessa camada são 10 metros. Alguns autores, e eu próprio, normalmente desprezo o primeiro metro. Por quê? Porque tem escavação de bloco, temos aterro, temos erosão. Os autores Aoki, Veloso, Decur Quaresma e outros tantos que nós veremos, Teixeira, etc., não desprezam. Então, a gente não vai desprezar. Mas, na prática, eu recomendo tirar 1 metro daqui. Então, profundidade da segunda camada, 12 metros. Profundidade da terceira camada não foi dado na sondagem, a gente considera como se fosse longa.
Se por acaso a sondagem der um impenetrável num solo considerado bom, mas curto, sem aprofundar essa sondagem 4, 5, 6 metros para baixo, como por exemplo no caso dessa rocha, que é um granito, recomenda-se fazer uma sondagem rotativa embaixo para ter certeza ou conhecer o solo abaixo da estaca, que de uma maneira grosseira e geral, 5 metros sustentam quase todos os prédios. Mas o ideal é calcular a profundidade. Que profundidade é essa? É aquela que, mesmo existindo uma camada desconhecida lá embaixo, como é Asa Norte, Águas Claras, que depois de uma camada dura, tem uma camada fantasma mole, que deu problemas em vários prédios, recomenda-se calcular a profundidade a partir da qual todo o eixo monumental de Brasília tem um problema, 30 metros tem uma camada muito mole. Então, é possível calcular essa profundidade. Que profundidade é essa? É aquela cuja tensão geostática, que é o γH, é o peso próprio do solo, seja menor ou igual, ou maior ou igual a 1/10. Desculpa, vou inverter, fica mais fácil. É aquela na qual o acréscimo de pressões do prédio fique no máximo 1/10 do peso próprio do solo, chamada tensão inicial ou geostática. Então, o SPT da primeira camada, eu vou transcrever 20. Da segunda camada, 10. Tem uma camada perigosa aqui, de 10 golpes submersa. Terceira camada, 30. Bom, o que interessa no cálculo é a espessura de cada camada. Essa camada vai ter 10 metros. Não vou subtrair 1 de praxe. Essa camada tem 2 metros. Essa camada, espessura infinita. Se a minha estaca engolir toda a sondagem, eu não posso ficar em cima de um terreno desconhecido. Eu solicito uma sondagem rotativa. Entendeu? Se eu tiver que baixar ela, até ela chegar na profundidade aqui, aonde terminou a sondagem, eu peço uma sondagem rotativa. Muito bem, primeiro passo, obtenção dos fatores K de correlação. Obtenção dos fatores K de correlação. Conforme foi dito na aula passada, esse fator K foi usado por Aoki e Veloso para transpor o resultado da resistência de ponta do cone holandês de Benjamin, aquele que tem a pontinha e a luva de atrito, para o SPT. Eles fizeram muita pesquisa de correlação da resistência de ponta com a resistência do amostrador SPT. Essas correlações ainda não são suficientes. Precisa-se fazer muito mais em cada região brasileira. Portanto, ao utilizar o cone para projetar fundações ou para essas correlações, precisa-se tomar um certo cuidado. Eu vou ter aumento de carga, adotando uma reação na estaca, que não é mais a carga do pilar, como era aqui, no caso dela centrada,
igual pelo menos 15% a mais para começar a análise. Se por acaso o erro for mais de 10%, eu altero esse valor. Vezes a carga do pilar P76. Portanto, eu vou começar a pensar nessa estaca com 1,15 vezes 380, que é igual 437 toneladas. Portanto, essa estaca de 90 já não serve mais, porque o máximo dela são 400. Então, eu vou para a estaca de 1 metro. E olha, se eu tivesse um anel de uma hélice, se o fabricante fizesse de 95 centímetros e não de 1 metro, ela passaria com 450 toneladas. Numa estaca de 18 metros, 5 centímetros dá 1 ou 2 metros cúbicos de diferença. Ou seja, R$600 por estaca. Você tem uma obra com 100 estacas, você já vai ganhar 6 mil reais aí de diferença. Mas o fabricante normalmente não tem hélice de 95. Portanto, nós vamos adotar a estaca hélice contínua de 1 metro de diâmetro, que é capaz, no concreto, de pegar até 500 toneladas. Pois não. Por que a sua sugestão é boa? Que deram a fazer um tubulão. Mas por que nessa obra eu não vou poder fazer tubulão? Lençol freático. É possível fazer um tubulão ar comprimido, mas é muito mais caro do que a hélice, mais perigoso, não é conveniente. Entendeu? Tubulão ar comprimido só para grandes obras, a gente trabalha em cima do nível do mar, tá bom? Muito bem. Aí eu vou precisar de calcular, então, a excentricidade. Para verificar se passa esse valor. Excentricidade é. Muito bem. Quais são os parâmetros que eu analiso para calcular a excentricidade, para depois calcular a reação, para ver se 437 toneladas só gera um erro menor do que 10% do valor. Ora, eu sei que daqui para a divisa, eu devo ter pelo menos 2 centímetros. Não é bom encostar uma obra na outra. E o melhor artifício para caminhar no cálculo da excentricidade é levar todas as distâncias para a divisa. Então, eu gostaria de ter essa distância chamada P pequena. Assim como eu gostaria de ter essa distância que eu vou chamar de C1. Ora, C1 menos P vai me dar a excentricidade que eu tanto procuro. Essa excentricidade é C1 menos P. Então, a excentricidade que vai gerar o momento que vai aumentar a carga do pilar é C1 menos P. Quanto foi dado o tamanho desse pilar? Eu acho que foi 80 por 80, né? Então, olhando a planta de cargas, nós vamos ver que esse pilar tem 80 por 80. Portanto, a primeira incógnita aí, P, é igual metade da distância do pilar mais 2 centímetros.
Então, essa distância P pequeno é a metade da dimensão do pilar, mais 2 centímetros. Que será, então, 42 centímetros. Alguém ficou com dúvida aí? Tudo bem, né? Agora eu vou calcular, então, a distância que a gente chamou de T1. Ora, o Código de Obras, os códigos de obras em geral do Brasil, dizem o seguinte: você não pode ter nada mais próximo do que 50 centímetros da divisa. Não é do centro da estaca, é da face. Então, você já tem o primeiro dado, 50 centímetros mais a metade do diâmetro do fuste, mais fuste sobre 2. Ora, o fuste eu tenho, que eu já escolhi a estaca de 1 metro. Então, a distância do eixo da estaca até a divisa vai ser de 1 metro. Portanto, a excentricidade que está causando um momento e um aumento de carga vai ser 100 menos 42, que será 58 centímetros. Muito bem. Pela condição de equilíbrio estático, já foi desenvolvido para, ou no módulo de tubulões, se eu tenho a carga aqui P1, se eu tenho aqui a reação R1, já achei o que eu mais queria, que era a excentricidade. Fazendo o momento em relação ao ponto, por exemplo, B, considerando esse aqui o ponto como sendo A, somatório dos momentos em relação ao ponto B tem que ser nulo pela condição de equilíbrio estático. Então, vamos tomar esse sentido aqui como sentido positivo arbitrado. P1 vezes L, sendo L dado de 5,20 metros, que é a distância entre o centro de gravidade de cada pilar, PL, então, vai ser igual R1, que multiplica L menos E. Portanto, a reação R1 agora aumenta face ao problema do momento. Então, vai ser a carga P1 vezes o vão dividido pelo vão menos a excentricidade. Portanto, a reação R1 procurada vai ser a carga P1 original. Essa carga é original. Eu só estou testando o adotado, que será 380 toneladas. Por gentileza, não confundam isso. Vezes 520 sobre 520 menos 58. Que dá alguém, por gentileza, os dois operadores,
427 toneladas e 27. Ora, 77. 427,70. Um critério profissional aceitável é errar 10%, já que eu tenho pelo menos 200% de coeficiente de segurança. Então, eu posso me dar o luxo de ficar com 190%. Tá bom? Então, a reação adotada menos a reação calculada, se for menor do que 10%, está muito bem. Nós adotamos uma de 437 toneladas, menos 427, vão dar 10 toneladas, ok. Por quê? 10 toneladas é menor do que o maior erro que eu podia cometer, que era 43 toneladas. Ok. Então, como todas as duas atendem a condição de 10%, eu vou partir para a menor carga. Portanto, a reação R1 será definitivamente 427 toneladas. Eu posso já começar a arredondar, mas não é bom. Não existe carga quebrada de décimo de tonelada. Os programas de computadores fazem isso, mas é um erro grosseiro. Na mão pode arredondar, mas ao final. Volto para a tabela, 427 toneladas. Não vou economizar nada, continuo com estaca de 1 metro. Porque a mais próxima é uma estaca de 90 que pega 400 e não pega 427. Muito bem. Com esse diâmetro agora, eu vou fazer uma tabela semelhante a essa que estava aí. Que no caso vocês podem usar a segunda parte da tabela, que é outro método, mas só para não repetir isso daqui. Então, segundo passo, ou 3, se não me engano, step 3. Ou geometria da estaca, é melhor. Área lateral vai ser π d vezes a altura que eu considero. Vou considerar essa altura como sendo de 1 metro. Então, vai ser π vezes 1 metro vezes 1 metro. Área lateral deu 3,14 metros quadrados por metro. Já resolveu. Área de ponta é π de 2 sobre 4 vezes o diâmetro da estaca ao quadrado. Π sobre 4 é o número já decorado, 0,785 vezes 1 metro ao quadrado. Portanto, a área de ponta é, na mesma tabela, ou fazendo uma segunda tabela, 0,785 metros quadrados. Está claro? Muito bem, acho que não tem dúvida nenhuma aí, né? Então, quarto passo, obtenção dos fatores de escala. Agora é outra estaca. Então, eu vou ter que achar os fatores de escala. Fatores de escala na mesma tabela é da ponta
estaca da ponta, estaca lateral, com hélice contínua, nós vamos ter fator da ponta. Alguém lê para mim na tabela, por gentileza? É essa tabelinha aqui, olha. 2 para hélice contínua. E a fator de escala lateral? 4. Muito bem. Ora, no mesmo método AOC, eu já tenho a tabela quase toda pronta. Já tenho o K e o alfa, K e alfa, K e alfa. Porque depende somente do tipo de solo. Então, na mesma tabela, eu já obtenho K e alfa. Portanto, vou passar agora ao cálculo da resistência lateral, que eu vou aproveitar a mesma tabela. Não vou te colocar em vermelho. Então, step 4, step 5. Resistência lateral. Resistência lateral admissível. Primeira camada. Não é possível, né, que com um roteiro tão mastigado assim, alguém não tire 10 na prova. Um erro elementar não se considera nem propaga o erro de cálculo pequeno. Como dá tempo de fazer e refazer, então, cheque bem esses cálculos na prova. Cada vez vai ficando agora mais simples, porque eu já tenho a base de dados pronta. Na primeira camada, a resistência lateral vai ser, já admissível, 2 vezes o fator lateral, que é 4. Que multiplica alfa, não vou precisar de colocar a fórmula, que é a mesma. É alfa K SPT, 0,24. K, 35. SPT da primeira camada, 20. Vezes área lateral, 3,14 vezes 10 metros. Então, a resistência lateral da primeira camada vai ser vezes, faltou área e não faltou não? Estou achando muito baixo. K é 35. K, 35. Deve dar umas 60 toneladas. 65 ponto... Então, acumulado até aqui, 10 metros, a hélice contínua já pega 65 toneladas. Na segunda camada, vai ser alfa K, 0,30 e 60. Vezes o SPT, que são 10. Dividido por 2 vezes 4. Multiplica 3,14 vezes 2 metros.
O cálculo manual vocês já podem simplificar, porque tem muita coisa igual. Então, faz um fatorzinho, multiplicando só pelas variáveis. 14,13 toneladas em vermelho. Até aqui eu tenho 9,437, 10, 5, 10, 80,07 toneladas. De novo, vou calcular para 1 metro de estaca. O atrito lateral de 1 metro. Porque aí eu vejo quanto eu preciso afundar a estaca. Então, terceira camada, 1 metro. Tem algum aluno aqui que ainda não viu uma estaca hélice contínua sendo executada? Vou levar vocês para ver. Lembram-se da primeira aula. É uma estaca muito atual, muito moderna, mas é perigosa. Ela estrangula mais do que a estaca Strauss. Se a estaca não tiver torque suficiente, o motor for fraco, o operador tem que girar a estaca chamado de mordida para a máquina poder arrancar. Ela quebra o atrito lateral. Só que nisso o solo sobe. Se você girar a hélice sem puxar, o solo sobe e cria um vazio. E a estaca é feita debaixo de lama. Olha aí. SPT 10 golpes é bem mole, ele estrangula a estaca. Tome cuidado, então, com equipamento de baixa potência. Senão ele não vai fazer uma estaca bem feita. Ela leva outro problemazinho congênito, que você concreta e enfia o ferro. Então, às vezes, o ferro não desce até uma profundidade boa. Não precisa armar toda a estaca. Porque essa estaca não é muito boa para trabalhar, ou quase nada para esforço horizontal, só carga vertical. Mas leva a vantagem de ser rápida, ter um empuxo que não é nem ativo nem passivo, porque no momento em que o solo sai, entra o concreto e fura em terrenos bem pesados, 40 golpes, 50, você implanta bem, estaca lá. Mas lembram-se, a ponta tem que calcular a ponta com parcimônia. A norma brasileira, inclusive, nessas estacas escavadas, não falou ainda em hélice nem nada, mas vai falar, só considera no máximo 20% da carga para a ponta, por causa da sujeira. Então, desculpa, na terceira camada, para 1 metro de estaca, nós teríamos resistência lateral já admissível igual 2 vezes o fator que me parece que é 4, que multiplica alfa K, alfa 0,024, K 35, que multiplica o SPT 30, vezes a área lateral, que é 1 metro. A área lateral é 0,785, que é o próprio π sobre 4, porque a estaca tem 1 metro, vezes 1 metro de estaca. 3,14, desculpa. Portanto, já deu. Então, para cada metrinho de estaca, eu tenho 9,89 toneladas, e até aqui eu já tinha 80, dá 7,512, 89 toneladas. Então, vamos supor que fosse 90. Eu ainda vou precisar, qual é o valor da carga real? Então, a reação 76,400
e 27 toneladas. Então, vou precisar de mais 300 toneladas nessa estaca, né? Muito bem, então agora, feito o cálculo para uma estaca, eu vou ver quanto a ponta contribui. Então, step 5. Cálculo da capacidade de carga da ponta. Segundo a Ock Veloso, a ponta vai ser já admissível também, vai ser igual. Fator de segurança 2. O fator de escala de ponta tinha sido quanto? 2. 4 é para a lateral. Que multiplica, agora não tem alfa, é só o K. A ponta, tira-se o K. É 35 vezes o SPT 30, vezes a área da ponta. 0,785 metros quadrados. Portanto, a ponta vai me dar confere, por favor, 206 toneladas. Ponto 0,6. Então, análise. Não vai ser suficiente, né? Eu preciso de 400 toneladas. Próximo passo, análise. Acho que o step não está correto, acho que é step 6, não é não? Step 6. 7. Análise. Precisa-se de 427 toneladas. Tem-se até 13 metros. 89,92 toneladas de contribuição lateral, mais 206 toneladas, 0,06 de contribuição de ponta. Faltam... Muito obrigado. Faltam isso menos 427. R$ 131 toneladas. Muito bem. Foi para isso que nós calculamos a carga por metro que ela suporta, resistência lateral por metro. Então, 131 toneladas, 0,02, dividido por, isso aqui é o que falta, ΔH, dividido por 9,85, vamos ter quantos metros? Então, 13,34. Como não existe estacas com 34 centímetros de profundidade, é só de metro em metro, então 14 metros. Portanto, a profundidade final era 13 que eu já tinha. Lembra-se que eu já calculei mais um metrinho, então começa de 13. Mais 14 vão dar 27 metros de profundidade, que é o que eu vou precisar nessa estaca.
Só para informação daqueles que ainda não viram, vocês verão, uma máquina para implantar uma estaca de 1 metro de diâmetro, com 14 metros dentro de um terreno de 30 golpes, é um terreno duro, precisa de muito torque. Tá? Uma máquina de torque pequeno vai forçar as tais mordidas, porque a máquina é como se você tentasse subir numa rampa, num carrinho 1000. Né? Você força, ele apaga. O que é que você faz? Dá embreagem, pelo aumento do torque. Né? Embreia, aumenta o torque, ele sobe. Mas nessa embreada que ele dá, significa dizer, quebrar a tensão cisalhante lateral, ele gira sem subir, a lama entra. Então, tome cuidado com esses fatos. A armação, difícil de descer, mas 3, 4 metros já é o suficiente, porque é só carga vertical. Tem o problema do torque, tem o problema da sujeira da ponta. Tem a vantagem de que uma máquina realmente capaz implanta essa estaca a 27 metros. Que na prática, nem precisaria de tudo isso, mas é um método. Nós veremos outros métodos. Muito bem. A resposta dessa memória de cálculo é um pedaço do projeto. Então, a resposta final precisa de planta. Na planta, você tem que informar o cliente dos seguintes elementos. Lembra que toda fundação tem um índice. Planta, eu estou vendo a divisa, estou vendo o pilar 76. Vejo aqui o pilar 77. Como eu vou ter que afastar essa estaca e eu não quero ter nenhuma torção além do momento já nessa direção, eu não quero torcer, o centro dessa estaca vai ter que estar nesse eixo. Se por acaso eu tivesse que pegar um pilar de esquina que não tivesse o gêmeo, a primeira coisa que se faz é um erro comum que se vê nos projetos, é ligar de eixo a eixo. Nunca coloque a estaca aqui, mas sempre deslizando nesse lugar geométrico que é a linha que liga eixos de estaca. Portanto, a estaca vai ter que estar aqui, porque ela não pode afastar mais, não pode aproximar, lamentavelmente, mais do que 50 centímetros. Então, primeira cota. Essa sim você tem que cotar, porque o engenheiro executor não vai saber onde está a estaca. Essa cota é exatamente o valor de C1, que foi, alguém por gentileza, acho que 58 ou não? 1 metro? Então, ele tem os eixos de locação, coloca aqui a 1 metro do eixo de locação. Se o eixo da planta for aqui, é 1 metro menos 2. Se o eixo da planta for no centro, é de centro a centro. Tem que se ver aonde que o engenheiro tem na planta de cargas. Nós, geotecnistas, nunca vamos discutir cotas, nem transcreve. Por quê? Quem sabe da posição de cotas é o arquiteto junto com o calculista. Mas eu tirei estaca de baixo, ele não sabe. Então eu tenho que dizer para ele. A de cá não, ela é centradinha. Então, primeiro elemento de projeto, índex. Estaca hélice, ou pode botar logo, ou dizer só hélice contínua, 76. Carga real de projeto, 427 toneladas. Negritem esse valor no projeto, para ser bem visível. Fuste, 100. Não precisa colocar centímetro, porque vai estar na planta. Dimensões em centímetros. Mas aqui na memória, como não tem carimbo, coloque. A profundidade não precisa vir aqui. Se quiser, pode, mas pode poluir a planta. Ela vai no corte. Aí a outra estaca, pré. 77.
Carga de projeto, aqui é a real de projeto, porque na obra, você com a planta tira dúvida. Falei, doutor, a estaca ficou 1 metro mais curta porque não entrou. Mas se olha lá, ela foi calculada para 97, você só precisa de 80. Você falou, ok, pode passar. Tá? A estaca é 42 centímetros. Pois não. E a nomenclatura é meia lua. Pois não? Desculpa, esqueci disso. Então, vou ter 2 estacas de 42 centímetros pré-moldadas para pegar 160 toneladas. Então, eu tenho o pilar 77 aqui. O engenheiro geotecnista não precisa indicar a viga de equilíbrio, mas é bom avisar o calculista que vai calcular a viga. É uma viga comum em balanço, né? Então, você desenha para ele esquematicamente o bloco. Essa viga tem que buscar o pilar porque ele fica no ar. O pilar não entra para dentro da sala, por questão de arquitetura. Eu não posso puxar esse pilar para dentro. Então, a estaca vai ficar aqui, vai alavancar naquele pilar, e a alavanca vem debaixo desse e pega ele continua lá. Na faculdade Esplan, onde eu dou aula também, os pilares estão a 1 metro da parede de cair lá, porque não alavancaram as fundações. É um terror, né? Se perdeu um espaço muito precioso. Então, a viga de equilíbrio vai lá perto da divisa, não tanto, mas... E ela é bom que tem inércia variável, sabe? Ela pode ser mais grossa que para economizar concreto. Agora sim, o índice, o índice, 77. 160 toneladas, que é a real. Estacas de 42 centímetros. Por que fazer essa viga com inércia variável? Porque o momento aqui é maior. E essa viga, para um momento de 1 metro vezes 427 toneladas, vai dar 427 toneladas metro de momento. Vai dar uma viga de 2 metros de altura. É uma viga cara. É uma viga cara. Entenderam? Então, procure racionalizar ao máximo isso daí. Aqui no DENIT, nós tivemos vigas de mais de 2 metros de altura. Pegando esse pilar, ferros de 1 polegada a cada 2,5 centímetros. Então, um dos armadores estava armando a viga, como é 2 metros, ele entrou para dentro. Esqueceu de sair. Não. Foi grampando, não tinha jeito de sair. Teve que o pessoal vir, né? E ele também, lógico, desmontar uma parte da ferragem para poder sair. De tanto ferro que está lá. Depois não é recomendável concretar peão e viga, porque dá problema, dá trinca. Muito bem. A segunda parte da resposta. A planta é aquilo que está lá. O corte, desculpa. Pois não? Um centímetro, porque ela tem que pegar o pilar. Não é bom você ficar 0 no pilar que tem 2. É bom deixar uma bordinha, tá? Não é bom que ele encoste no vizinho também não, porque um recalque aqui puxa o vizinho e vice-versa. Então, o corte é aquilo que está lá.
no corte é fundamental. Cuidado com esses erros nos seus projetos. Profundidade da estaca, ZF. Se tiver mais de uma área geológica, 1, 2, 3, tem que colocar profundidade na região geológica 1, tantos metros, 2 e tal. No nosso caso, foram 27 metros. Segundo aspecto importante, solo que se encontra na ponta. As estacas escavadas ao contrário da pré-moldada, que a gente tem a nega, ela não tem nega. Mas, em compensação, eu vejo o solo. A última tradada, eu tiro e vejo o solo da ponta. É uma vantagem. Tenho que indicar o solo da ponta. É uma argila muito arenosa. Uma argila muito arenosa, de preferência a cor amarelinha, submersa. Porque a gente vê a argila amarela muito arenosa. Falta um elemento muito importante aí. Qual é? Na realidade, não precisava. Você pode colocar só a convenção F, porque são 200 estacas. Entendeu? Porque tem a tabelinha lá. O que mais que falta muito importante aí? Nível d'água. Então, nível d'água, 6 metros. No dia 30/1/13, às 18 horas. A profundidade aqui é 13 metros. Pronto. Com isso que está aí, qualquer pessoa é capaz de fazer um bom projeto e, se cuidar bem, uma boa execução. Na área de geotecnia e fundações, capricho é muito importante. Às vezes, um bom projeto, um bom concreto, pode te levar a obra para uma situação muito ruim. Muito bem. Eu tenho a impressão que mais umas 3 aulas já podemos fazer a nossa prova, né? Que agora é repetição disso. E eu falei lá no início, depois que a gente vê tubulões excêntricos, a coisa vai ficando cada vez mais fácil. Esse método é muito mais fácil. Veja que a gente calculou 2 tipos de estaca em 2 horas. Muito bem, muito obrigado. Até terça-feira.